Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós estamos meditando na palavra de Deus, tentando enxergar nela como podemos viver uma vida toda para a glória de Deus, como dedicar todos os aspectos da nossa vida para a glória de Deus. Estamos fazendo isso já há alguns domingos, não lembro quando é que a gente começou, foi fevereiro, né? Começamos em fevereiro. E já falamos de vários aspectos da vida que devemos dedicar a Deus. Mente, coração, olhos, língua, joelhos, ombros, cada um falando de um aspecto da vida, ligando isso com práticas nossas, que são práticas que engrandecem o nome de Deus. E hoje nós vamos falar das mãos, mãos que glorificam a Deus. Como glorificar a Deus com as nossas mãos. As mãos estão entre as partes do corpo mais importantes, né? Que nós utilizamos com tanta frequência. Elas são como que a extensão da nossa vontade. Nós pensamos e agimos com as mãos. Elas são símbolo de obra. Elas são símbolo de obra. Os estudiosos aí da biologia animal e dos seres humanos falam que nós temos essa capacidade de produzir coisas, porque nós temos essa função aqui, ó, que não serve só para você dar aquele zoom na foto, não. Que é a função de pinça, o polegar opositor, não é? Que a gente usa para pegar as coisas. A gente pode tocar violão assim, né, irmão Cláudio? Cadê o irmão Cláudio? Não é? Pode tocar violão. Pode tocar piano, pode fazer um monte de coisas, pode, produzir tantas coisas. As mãos são esses meios com o qual nós transformamos as coisas, transformamos a nossa realidade, transformamos o que está ao nosso redor. E quando nós lemos esse texto, nós pensamos nisso também. No nosso compromisso como servos de Deus, de agir no mundo com as nossas mãos para trazer uma transformação, que é uma transformação boa. Esse texto, ele é parte de uma carta. Você já ouviu falar da Epístola de Jeremias? É essa aqui. Uma carta que o Senhor mandou enviar para os exilados de Jerusalém que estavam na Babilônia. Vamos lembrar essa história. O povo de Deus foi invadido pelos babilônicos, eles tomaram o povo lá do reino de Judá, levaram para a Babilônia cativos,
E aí Jeremias manda uma mensagem do Senhor para aquele povo, para avisar o que o Senhor está falando para aquele povo. E dentre as coisas que o Senhor estava dizendo para aquele povo, tinha más notícias. Más notícias. Estava falando assim, olha, vocês acham que vocês vão ficar pouco tempo aí. Tem profetas dizendo que daqui a pouco vocês estão de volta. Mas não é verdade. Eu sei quanto tempo vocês vão ficar aí, porque fui eu que exilei vocês. Era o juízo de Deus sobre o povo, que era um povo infiel a Deus. Ele mandou como cativo para a Babilônia. E na carta ele diz que o povo ia ficar lá 70 anos. É bastante tempo. É bastante tempo. Vai aí 3 gerações, né? A gente conta a geração com 25 anos mais ou menos. Vai 3 gerações, quase 3 gerações. Então, Deus estava mandando uma carta de más notícias para o povo. De más notícias. Mas nessa carta de más notícias, havia também um consolo. Qual é o consolo? Não se desespere, eu sei o que eu estou fazendo. Não se desespere, eu mandei vocês para aí. Não se desespere, vocês ainda são meu povo. Eu não tirei vocês, eu não deserdei vocês. Vocês são meu povo. Eu não abandonei vocês. Eu estou com vocês. Não se desespere. Mas hajam. Usem suas mãos para agir na terra onde vocês estão. Eles estavam exilados lá, cativos. Eles não foram exilados por vontade própria. Eles foram dominados por um povo estrangeiro que os dominou em guerra, matou um monte de gente deles, levou-os embora, os separou e destruiu o seu templo. Para deixar o coração se encher de ódio pelos inimigos, não precisava muito. Mas Deus diz, vocês vão ficar aí 70 anos. Portanto, hajam para o bem desse povo. O bem do povo que prendeu vocês, que levou vocês como exilados. Haja para o bem desse povo. Essa tradução que eu li, que é a versão NVI, escolheu traduzir esse texto no capítulo 29, versículo 7, por busquem a prosperidade da cidade. Mas as traduções mais tradicionais dizem, busquem a paz da cidade. A paz da cidade. A paz, essa ideia de paz no Antigo Testamento, essa palavra que a gente conhece tanto, shalom, que é a paz, ela é traduzida na NVI por prosperidade, porque de fato ela não significa só calmaria. Ela não significa só ausência de guerra. Ela significa um estado de plenitude e de prosperidade. Um estado de coisas boas em todos os aspectos. O shalom de Deus, a paz de Deus, não é simplesmente não estamos em guerra, estamos em paz. Nós estamos em paz, estamos com prosperidade, estamos vivendo bem, estamos cheios da graça do Senhor e de alegria, comunhão, estamos vendo os nossos filhos, estamos crescendo. Era muito importante nessa época crescer de tamanho, aumentar a população do seu povo. Shalom de Deus, a paz de Deus, significava tudo isso. A justiça está se manifestando, não há miséria no nosso meio. Esse é o shalom de Deus, essa é a paz de Deus do Antigo Testamento. Mas nessa parte inicial dessa carta, Deus manda que o povo busque a paz de Deus, mas busque a paz de Deus no meio do povo inimigo. Busque a paz de Deus no meio desse povo inimigo onde você está. Busque a paz da cidade. E não era de qualquer cidade. Não era busque a paz da cidade de Deus, Jerusalém. Era busque a paz da Babilônia. A Babilônia, que é um símbolo de oposição à vontade de Deus, de inimizade, desde Gênesis, desde a história da Torre de Babel, até o Apocalipse. Lembra no Apocalipse que fala, caiu a grande Babilônia? Aquela celebração, porque a queda da Babilônia significa a vitória de Deus.
Mas nesse texto Deus fala, busque a paz, busque o bem em todos os aspectos, busque a prosperidade da Babilônia. Olha que coisa interessante. Enquanto isso, Jerusalém estava abandonada, com poucas pessoas lá, destruída, caída. E Deus fala, vocês são meu povo, busquem a paz dessa cidade onde vocês estão, porque a paz dessa cidade é a sua paz. Mais do que isso, se você continua o texto e vai até o último versículo que nós lemos, o versículo 11, esse versículo tão conhecido, que também virou música, a gente canta, né? Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, planos de fazê-lo prosperar. Olha que interessante, no mesmo texto Deus diz, eu tenho planos de paz para vocês, mas a paz de vocês depende da paz dessa cidade. Eu tenho planos de bondade para vocês, eu tenho planos de plenitude, eu tenho planos de prosperidade, mas a prosperidade, a plenitude, a bondade depende de vocês buscarem a prosperidade, a bondade, a plenitude para a cidade que vocês consideram seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante. Isso aqui nos dá algumas lições muito importantes. Muito importantes. Primeiro, nós aprendemos com esse texto, nós aprendemos que o povo de Deus é um povo de Deus para o mundo. É um povo de Deus para o mundo. Quando Deus escolheu Abraão, chamou Abraão e disse, em ti serão benditas. Quase que eu derrubei a água aqui. Quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava dizendo, eu te chamo para mim, mas para que você seja bênção para o mundo. Esse plano de Deus foi sendo manifestado no povo que é o povo dele. Há diversos momentos na história do povo de Israel em que Deus mostra como a vontade dele é que o povo ao seu redor seja abençoado. Nós estamos acostumados a ver sempre os povos do entorno de Israel como seus inimigos, mas são eles que se levantam contra Yahvé. São eles que se levantam contra o Senhor, e o Senhor os vence. Porque a vontade de Deus é que o seu povo fosse bênção para todas as nações, para todo o povo do entorno. Por isso ele diz, quando o estrangeiro estiver no seu meio, você cuida do estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Olha só. Por isso que o Senhor diz, vocês vivam a lei, vocês vivam a justiça, e os povos ao redor vão se admirar do que acontece com vocês. E vão querer viver assim. Por isso que os profetas falavam que haveria um momento em que Deus traria glória para os gentios e não só para o povo de Deus, não só para os israelitas. Por isso existe um salmo que diz que todos os povos da terra olhariam para Jerusalém e diriam, eu nasci ali. Porque aquele povo era um povo para a bênção de todo mundo. Aquela cidade era uma cidade para a bênção de todo mundo, mas agora não tinha cidade, mas ainda tinha um povo. E Deus fala, vocês são o povo, façam dessa cidade uma cidade próspera, como vocês queriam que aquela cidade fosse. Às vezes nós temos a tendência, como povo de Deus, de nos fechar, de acreditar que nós precisamos fazer o bem para nós, de que nós devemos buscar posições, que nós devemos buscar benefícios para o chamado gueto evangélico. De certa forma, nós nos assemelhamos a estes judeus que estavam na Babilônia, porque nós estamos exilados também, a nossa pátria é outra, a nossa cidade é outra, e nós não estamos lá. No nosso coração há um desejo, há uma sede por alguma coisa que não é desse mundo, é de um outro mundo, é de um outro lugar, um lugar do qual nós temos saudade, um lugar para o qual nós queremos voltar. Mas isso não significa que nós devemos querer a queda, o desastre, o desespero daqueles que não fazem parte desse povo.
Pelo contrário, há uma vontade de Deus de que nós hajamos como agentes da paz, agentes do shalom, agentes do bem e da prosperidade em direção ao mundo. Em direção ao mundo. Nós temos o compromisso de fazer o bem para o mundo. E não é porque o mundo é bom. Não é. Não é porque o mundo nos trata bem. Não é essa nossa relação com o mundo que determina as nossas ações. Mas é a nossa relação com o Deus que nos amou e nos adotou e disse que nós somos povo dele. É porque nós somos povo dele que nós testemunhamos o que é ser povo dele em todo lugar. É porque nós acreditamos que ele um dia nos levará de volta, nos levará para a cidade celestial, na plenitude do seu reino, e isso significa os planos de paz que ele tem para nós, que nós já vivemos aqui buscando essa paz aqui. Buscando manifestar aquelas dádivas maravilhosas que teremos no céu aqui. Não haverá choro, então o que nós fazemos? Consolamos os que choram. Não haverá fome, então nós alimentamos os que têm fome. Não haverá doença, então nós cuidamos dos doentes. Não haverá solidão, então nós nos aproximamos dos solitários e dizemos, vocês são família. Nós estamos aqui por vocês. C.S. Lewis dizia que a igreja é a única organização no mundo em que o seu plano prioritário é o benefício daqueles que não fazem parte dela. Plano prioritário, acima de tudo, é o plano de abençoar aqueles que não fazem parte. Mas como nós fazemos isso? Olha aqui esse texto. O que eles deveriam fazer? Então, vocês estão exilados, já que vocês estão exilados, montem aí uma igreja. Façam um templo aí na Babilônia. Já que o templo de Jerusalém está destruído, faz um templo na Babilônia. Remonta lá o tabernáculo. É isso que Deus manda? Não. Encontra quem são os sacerdotes, acerta os sacerdotes aí, faz sacrifício, é isso? Não. O que é que ele diz aqui que eles deveriam fazer? Versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a paz da cidade para a qual os deportei. O que eles deveriam fazer? Habite, more, construa a sua casa, faça parte. Faça parte. Presença do povo de Deus no mundo. Presença do povo de Deus nessa Babilônia que a gente vive. Nós fazemos parte desse mundo, queridos. Nós não vivemos separados desse mundo. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, pediu ao Pai, não os peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos uma presença fiel a Deus num mundo infiel. Mas estamos no mundo, fazemos parte do mundo. É vontade de Deus que nós façamos parte. É vontade do Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos no mundo livres do mal. Brilhando no mundo, mostrando o bem no mundo. É vontade de Deus. O sectarismo evangélico no Brasil nos afasta de um testemunho fiel e real no mundo. Quando nós acreditamos que nós precisamos nos fechar, nos afastar do que é cultura do mundo, do que é a participação das pessoas nas coisas que são boas. Lembra? Livra-os do mal, não é para participar do mal não, mas participar do que é bom. Nós temos às vezes uma postura de afastamento. E eu não quero nem entrar naquelas minúcias da cultura popular. Pode ouvir música do mundo ou não, o crente pode assistir televisão ou não. Acho que essas coisas já estão bem tranquilas entre nós. Eu quero falar sobre a participação dos meios culturais e de conhecimento do mundo, para o bem do mundo. De nos informarmos, de estarmos conhecedores de coisas que fazem o bem. Os jovens, mais jovens aqui,
buscar compreender, entender, fazer parte das coisas que são para o bem do mundo. Assim a gente abençoa o mundo também. Assim a gente abençoa o mundo. Hoje, por conta do... Hoje não. Ontem, antes de ontem. Por conta do corona, a gente chama pelo apelido, né? Que a gente está ficando tão íntimo já. Mandei uma mensagem para os irmãos da igreja na internet, coloquei na página da igreja no Facebook, sobre recomendações de como nós vamos viver esses tempos aqui entre nós. Mas antes eu mandei o texto para a Lídia, que é enfermeira, está no meio desse processo todo. E ela me respondeu logo em seguida dizendo: pastor, nós estamos em sincronia, porque eu acabei de sair de uma palestra sobre esse assunto. E aí ela deu várias orientações, o texto dobrou de tamanho. Estarmos conhecedores do que é a cultura do mundo. Quem foi que desenvolveu a medicina? Foi Deus? Não, foi o mundo. Mas tomar essas coisas e usá-las para o bem do mundo é vontade de Deus. É vontade de Deus. Nas nossas áreas, onde nós fazemos parte, no que nós estamos, ou mesmo os interesses que as nossas circunstâncias nos ensinam. Conhecer coisas que é importante para o nosso vizinho. Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com nada, mas para o meu vizinho isso é uma coisa importante. Então eu vou saber, eu quero conhecer para poder ajudá-lo. Deus não deu ao seu povo o monopólio do conhecimento e nem o monopólio da graça. Há um conceito dentro da vertente do calvinismo, né, da vertente reformada dos protestantes, que é o conceito da graça comum. Significa que Deus manifesta dádivas no meio dos não crentes. Deus manifesta dádivas. A boa música, todos esses instrumentos que nós usamos aqui, acho que nenhum deles foi inventado num contexto religioso. O piano eu sei que não. O piano surgiu em cabaré, para você ter uma ideia. Quando você olha lá em Gênesis, quem foi que criou os instrumentos musicais? Foram os descendentes de Caim. Quem criou toda a arte da ourivesaria foram os descendentes de Caim, a metalurgia. Mas Deus usou dessas coisas para o louvor dele. E o seu povo aprendeu. Aprendeu com quem? Com quem inventou, com os descendentes de Caim. Participar, habitar, fazer parte. Fazer parte. Eu fico impressionado quando os crentes falam assim: olha, esse negócio de Natal, comemorar Natal, isso aí, vamos se afastar. Gente, é uma oportunidade em que o mundo está mais aberto e é uma hora de nós participarmos do mundo de uma coisa que nós somos bem-vindos e podemos manifestar a nossa identidade. Habite no meio do mundo. Constrói a sua casa. Constrói. Faça parte para ter um testemunho fiel, uma presença fiel no meio de uma Babilônia infiel. Mas essa presença tem que ser fiel. Nós não estamos em Jerusalém, mas o Senhor continua sendo nosso Senhor. Talvez o aspecto cultural do mundo que nós mais estamos inteirados seja a internet. Fiéis na internet. Fiéis para o bem. Habite no meio do mundo, para o bem do outro, para a iluminação do outro, para o bem. Mas não é só isso que ele fala. Ele não fala só construa casas aí. Ele fala também: plantem jardins e comam dos seus frutos. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Plantem pomar. O que é isso? Trabalha. Trabalhe e ganhe. Plante e colha. Aproveite do ganho do seu trabalho. Porque quando você planta, você está plantando também para o outro. Quando você tem prosperidade, você tem também para o outro. E eu não acho, e na verdade eu não acho não, a Bíblia nos deixa bem claro que não deve ser vontade de nenhum crente ser rico. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que os que buscam riqueza caem em diversas armadilhas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é essa a questão.
Mas dinheiro mau na mão de gente fiel é uma maneira de sustentar e abençoar pessoas que sofrem por falta disso. O Senhor Jesus Cristo conta uma parábola no Novo Testamento que é a parábola mais difícil da Bíblia. Eu tenho certeza disso, é a parábola mais difícil da Bíblia. Que é a parábola do administrador astuto, que era aquele cara que ia ser mandado embora. Provavelmente porque ele era incompetente e os ganhos do seu patrão começaram a cair. E aí ele fala, rapaz, eu estou com um problema aqui, vou tentar resolver. Aí ele vai em todo mundo que deve para o patrão dele e fala, você deve quanto? Eu devo 100. Vamos fazer o seguinte, paga 50 mesmo. Paga. Você deve quanto? Eu devo 200. Paga 100, vai. Com isso, ele cobrou gente que não estava pagando para o seu patrão, ao mesmo tempo ficou bem com essas outras pessoas. E aí Jesus Cristo diz, ganhe amigos na terra, para que vocês não fiquem sem casa. Aí você fala, que história estranha, o que Jesus está ensinando aqui? Mas ele deixa uma palavra muito interessante, ele fala, para nós usarmos as riquezas más com sabedoria, para ganhar amigos. Sabe o que ele está dizendo isso? Porque todo o sistema econômico, gente, a gente sabe disso, todo o sistema econômico é dominado por vontades más. Os grandes bilionários do mundo, ainda que façam bastante caridade muitas vezes, só chegaram lá num sistema que é absolutamente injusto. A gente sabe disso. Mas quando o fruto do solo que a gente planta cai na nossa mão, cai para a justiça. Cai para nós aproveitarmos, comermos esses frutos, mas para abençoar a Babilônia. Eu acho maravilhoso a história de exílio que marca essa cidade na qual nós estamos. Vocês conhecem a história de Nova Odessa? Nova Odessa foi fundada em 1905. Os imigrantes da Letônia chegaram em 1906. Odessa não é uma cidade da Letônia, se você achava que era, é da Ucrânia, tá? A ideia era meio que fosse um refúgio para ucranianos, mas se tornou um refúgio para os que vieram da Letônia. Esses letões, ou letos, que chegaram aqui, nessa cidade, chegaram plantando, trabalhando, construindo essa cidade. Mas também foram eles que começaram o trabalho do Senhor aqui. Nós somos frutos desse povo que veio como exilados para cá, longe da sua pátria, mas aqui foram presença fiel. E nós não só colhemos a bênção do evangelho que recebemos deles, colhemos também a paz e prosperidade que eles buscaram na época deles. Eles fizeram o que esse texto aqui diz, buscaram a paz da cidade, construíram as suas casas, plantaram os seus jardins, as suas plantações, comeram do fruto da terra, deram seus filhos para casamento aqui nessa terra. Aí o Carlão, por exemplo, casou com a Lê, um da Letônia e um da Itália. Está entendendo? Nós aqui somos herdeiros de uma presença fiel do povo de Deus nessa cidade. O que é que nós estamos fazendo para as próximas gerações, como descendentes espirituais do povo de Deus, também nessa cidade? Entendem a questão? Trabalhemos com toda dedicação, sabendo que a nossa dedicação dá frutos e os frutos são para o bem do mundo. Mas não é só isso também. Ele fala, casem, deem seus filhos em casamento, formem famílias, cresçam de tamanho, aumentem o número. Por quê? Aumenta o número dos filhos de Deus, dos servos de Deus, do povo de Deus na Babilônia. É vontade de Deus que nós cresçamos como povo. Queridos, é obviamente que ali ele estava falando no sentido de filhos naturais. E é claro que a Bíblia fala de tantas e tantas bênçãos de filhos naturais, e não podemos esconder isso da palavra de Deus, ou ignorar isso. Deus diz que os filhos são bênção do Senhor, são vontade de Deus, são bênção do Senhor. Mas
No Novo Testamento, o crescimento do povo de Deus não é por ter filhos. Não tem nenhum texto do Novo Testamento dizendo aumenta a igreja tendo filho. O que o Novo Testamento diz? Para nós pregarmos o Evangelho. Aumentarmos a igreja pregando o Evangelho. Quando você tem filho, é maravilhoso, é uma bênção de Deus. É glória e graça de Deus na sua vida. Mas você tem um compromisso de que não seja só mais um da Babilônia, mas que seja mais um do povo de Deus, de pregar o Evangelho. E também pregar o Evangelho para os outros todos. Fazer crescer o povo de Deus no meio da Babilônia. Vontade de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos um povo grande, forte, poderoso e derrubemos o Senhor da Babilônia? Não, isso não aconteceu. Não teve nenhuma revolução dos judeus para derrubar o rei da Babilônia. O rei da Babilônia caiu pelos seus próprios pecados, lá na época de Daniel. E aí vieram os persas. E aí, o povo de Deus fez uma revolução para derrubar os persas? Não, pelo contrário, Deus usou um rei persa e o chamou de meu servo para libertar o povo de Deus. Nós não queremos crescer a igreja para a gente tomar essa nação num ponto de vista político, ou mesmo econômico que seja. Não. Nós queremos que o reino de Deus cresça, porque é um reino para o bem. E nós queremos que quanto mais pessoas façam parte, mais pessoas usem suas mãos para o bem do mundo. Se você pensar bem, habitar no meio da cidade, instruir os nossos filhos, os nossos descendentes, fazê-los cada vez mais bem posicionados para o bem do mundo, é uma coisa. É bom. Mas também trazer da riqueza do mundo, da sabedoria do mundo, das habilidades do mundo, gente que pode se ajoelhar diante do Senhor e falar, a partir de hoje, tudo que eu tenho é de Deus, também é vontade de Deus. E é de Deus para quê? Porque Ele precisa? Não, porque Ele quer usar para a bênção de todas as nações, porque Ele quer usar para a bênção do mundo. Entendeu, queridos? Mas tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, que é por que nós devemos fazer isso. Lá no Novo Testamento, na epístola de Tito, na verdade a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, o apóstolo Paulo manda que nós sejamos bondosos, corteses, cordiais para com todas as pessoas, porque nós também um dia éramos reprováveis, éramos desprezíveis, éramos sujos no nosso pecado. Mas veio o lavar regenerador do Espírito de Deus. E isso nos transformou. Ou seja, queridos, quando eu falo que a nossa pátria é Jerusalém, não é porque nós nascemos em Jerusalém, nós já nascemos na Babilônia. Nós nascemos na Babilônia. Nós todos somos gentios convertidos. Nós todos fomos levados diante da habitação do Senhor por um sacrifício vivo chamado Jesus Cristo. Nós que não poderíamos entrar nem no pátio para adorar a Deus, nós somos tomados como servos de Deus e entramos no Santo dos Santos de um templo reestabelecido, que é o templo do Senhor, sua casa espiritual, onde nós temos contato com Deus, mas nós éramos Babilônia, não esqueça disso. E porque nós éramos Babilônia, nós amamos a Babilônia. E por isso a nossa história é dupla e contraditória. Por um lado, nós olhamos para trás e vemos, eu nasci em Jerusalém na cruz de Jesus. Por outro, eu olho para trás e falo, eu era Babilônia. Eu era inimigo do povo de Deus, mas agora eu sou amigo de Deus. O Senhor me deu nova nacionalidade na cruz de Jesus Cristo. E com essa dupla realidade na nossa vida, nós olhamos para o mundo, amamos o mundo e falamos, eu não sou melhor que você. O Senhor me alcançou com graça. Porque um dia, o nosso Pai enviou o povo, seu filho, para o exílio. Um dia Ele enviou. Um dia o Pai enviou o Filho, exilado
num mundo pecador como esse. E ele com presença fiel, amando as pessoas do mundo, habitando no meio do mundo, como fala lá em João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda no nosso meio, construiu a sua casa no nosso meio. Ele, habitando no mundo, nos transformou em Jerusalém. Nos alcançou na Babilônia que vivemos e nos transformou em Jerusalém. Porque Jesus fez isso conosco. Nós vivemos uma vida buscando o bem do mundo. Sempre, sempre, sempre. Então, meus queridos, no que vocês fazem com as suas mãos, no seu trabalho diário, na formação da sua família, na criação dos seus filhos, na condução da sua vida, no momento em que você vota, no momento em que você devolve o troco certo, no momento em que você pega o ônibus, no momento em que você tem uma boa ideia, no momento que você resolve postar uma coisa na rede social, seja o que for que você vai fazer, lembra, o Senhor tem planos de paz para você. Busque a paz nisso que você vai fazer. Seja o que for que você vai fazer, faça para a paz. Faça para a paz. Faça para o bem, para o shalom de Deus, para a prosperidade de Deus no mundo babilônico. Manifeste a Jerusalém nesse mundo. Amém, queridos?